Fala galera, normalmente eu venho aqui falar de negócio e empreendedorismo, mas dessa vez vai ser diferente. Eu estou muito triste, muito preocupado com os acontecimentos, não apenas da tragédia de sábado em Israel, como também com as reações de algumas pessoas após esse atentado horroroso. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para aqui, com o coração, defender o meu povo, o povo judeu, a minha comunidade e principalmente o nosso direito de viver. Eu jamais pensei ser necessário fazer isso no Brasil, país onde eu nasci após meus avós terem sido com tanto amor aqui recebidos como refugiados após passarem pelos horrores do Holocausto. Mas infelizmente, apesar de inimaginável, esse dia chegou. A questão geopolítica em Israel, ela não é nem um pouco fácil de compreender. Mas o que aconteceu no sábado passado em Israel é muito fácil de entender. Ou pelo menos entendo que deveria ser. Então, já que tem muita gente que não entendeu, ou que parece não ter entendido, eu vou desenhar. O que aconteceu não tem absolutamente nada a ver se você é de esquerda ou direita, ou se você votou no Lula, ou se você votou no Bolsonaro, ou se você é a favor ou contra a causa palestina. O Hamas não é e nem representa o povo palestino. O Hamas é um grupo terrorista que tomou o poder na Palestina, grupo que aterroriza e mata não apenas israelenses, mas também palestinos que ousam pensar diferente deles. O Hamas, pessoal, é um grupo terrorista igualzinho ao ISIS ou Al-Qaeda, como muito bem falou o Biden, presidente dos Estados Unidos, ex-vice-presidente do Obama, em seu lindo e forte pronunciamento ontem em repúdio ao atentado e completamente a favor de Israel. O Hamas não quer a paz com Israel. O Hamas quer o fim de Israel e a morte de todos os judeus do mundo. Isso já foi dito milhões de vezes por todos os seus representantes. Basta você dar um Google e você vai ver em foto, em vídeo ou em qualquer outro tipo de mídia que você deseje ver. O Hamas invadiu Israel, matou, sequestrou e feriu milhares de pessoas. Eles decapitaram dezenas de bebês, separaram mães de filhos, sequestraram idosos, estupraram mulheres e crianças. Não pode existir outro fundamento, justificativo ou razão para isso do que um crime hediondo contra a humanidade. Não tem e se e não tem senão. É crime, é terrorismo e ponto final. A gente não pode gastar tempo discutindo as questões geopolíticas com o objetivo de compreender a barbárie. Não há justificativa para a barbárie em qualquer lado. Barbárie é barbárie. O Hamas não é a Palestina. É um grupo de animais terroristas que no último sábado matou indiscriminadamente quem apareceu na frente. Judeus, árabes, brasileiros, americanos, europeus, crianças, adultos, mulheres, idosos. Quanto mais melhor. Sabe por quê? Porque para esses animais, a cada pessoa morta em Israel, mais rapidamente eles vão chegar ao céu. O povo judeu é perseguido desde a Inquisição, passando pelos pogroms e a Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus morreram. Antes do Holocausto, nós éramos 16 milhões e meio de judeus no mundo. Hoje somos 15 milhões e meio, ou seja, até hoje, 78 anos após o Holocausto, ainda não chegamos ao número de pessoas que éramos antes. Isso sim deve ser considerado um apartheid ou um massacre social, como eu tenho escutado e lido por aí. Após o Holocausto, nós passamos a repetir para nós mesmos todos os dias que jamais nos esqueceríamos daquilo, para que jamais deixássemos acontecer novamente. Nós falamos isso para os nossos filhos, nós repetimos isso todos os dias nas escolas judaicas. A minha família paterna inteira mora em Israel. Meus avós, imigrantes da guerra para o Brasil, se mudaram para lá na década de 70 e lá viveram e morreram. Como dito, nos últimos dias, para além da dor, da perda e da preocupação com familiares que estão nesse momento na guerra, pessoalmente passo por um momento muito complicado. Um momento que eu nunca pensei na minha vida em passar.
um momento de angústia e desapontamento com o meu próprio país e com as suas pessoas. Pela primeira vez na minha vida, eu penso e sinto que esse país não é meu, porque uma parte importante da população entende que há motivo justo para o assassinato da minha comunidade. Eu cresci ouvindo meus pais e meus avós, sobreviventes e filhos de sobreviventes do Holocausto, dizendo que, dados os fatos históricos, a gente precisava ser sempre vigilante, porque em qualquer que fosse a oportunidade, por menor ou maior que elas fossem, as pessoas normalizariam ou encontrariam justificativa para a nossa morte. E eu confesso aqui para vocês que eu nunca dei ouvido para eles. Porque afinal de contas, a gente estava a 2 gerações de distância do Holocausto. E a gente morava no Brasil. Um país diverso, um país tropical, um país feliz e sem nenhum histórico bélico. Desde sábado, eu percebo que eu estava errado. E eles estavam certos. A quantidade de partidos políticos e pessoas que se posicionaram a favor do Hamas ou relativizaram a morte de milhares de irmãos é muito mais do que assustador. É um crime absurdo. Você não precisa ser contra a Palestina para ser amigo dos judeus, mas relativizar o que aconteceu ou ser a favor do Hamas é ser a favor da nossa morte, uma vez que o Hamas, segundo seus próprios porta-vozes, existe para acabar com Israel e exterminar todos os judeus do mundo. Dói muito e fundo passar por isso em meu país. E é impossível não perceber que essas pessoas lutam apenas pelas minorias que as interessam. Pessoas que se entendem acima do bem e do mal e que por isso podem opinar sobre quem tem ou não tem direito de morrer com base em achismos e não fatos. Pessoas que lutam por qualquer tipo de direito, menos os humanos. Portanto, aí vai um recado meu para eles. Ao longo de toda a história e de todos os atentados pelos quais passamos, nós judeus sobrevivemos mais unidos e mais fortes do que antes. Entretanto, diferente do Holocausto, meus caros, hoje estamos muito mais atentos e muito mais reativos. E por isso, tenham certeza absoluta, nós vamos lembrar de cada um de vocês para o resto da vida. E não vamos parar enquanto vocês não pagarem na justiça pelos crimes que vocês estão cometendo. Tenho certeza de que vocês, racistas, antissemitas, como vocês mesmos gostam de dizer, não passarão. E não me refiro aqui à violência, antes que vocês descambem para esse lado, porque é sempre se vitimizando que vocês se defendem. Eu me refiro aqui à lei, eu me refiro aqui ao voto. O que eu posso lhes garantir é que não seremos queimados novamente em fornos, enquanto vocês fingem não saber ou escutar os nossos gritos. Nós não seremos mortos em praças públicas, enquanto vocês filosofam e racionalizam o irracionalizável. Dessa vez eu lhes garanto, será impossível. Acreditem, na Palestina, no Brasil, onde quer que vocês estejam, nós vamos expulsar o antissemitismo da face da terra, nem que seja a última coisa que nós faremos na nossa vida. No mais, que Deus esteja com a alma de todos aqueles que se foram levados por esses animais terroristas, hoje e em todos os outros tempos. Estamos aqui vivos e vamos honrar o nome de cada um deles. E se vier aqui embaixo nos comentários falar mal de Israel ou dos judeus, nem se dê o trabalho. Deixe de me seguir logo. Por favor, porque eu vou banir quem quer que venha aqui escrever besteira. E se você o fizer, você é conivente, você é um criminoso, tanto quanto aqueles que matam. Eu me permito aqui falar de coração como nunca falei,
aqui sobre uma questão absolutamente pessoal, porque não sei ser diferente e porque, acima de tudo, eu acredito que a maior parte de nós somos bons e temos a capacidade de mudar de ideia e nos conscientizar quando de fato nos abrimos e deixamos nos tocar pelo coração. O oposto do medo, isso eu aprendi com a vida e eu tenho certeza absoluta, é o amor. Baruch Dayan Haemet, Am Israel Hai. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, o verdadeiro juiz. O povo de Israel vive.